Então chegamos à última palestra da nossa série sobre as virtudes teologais. A gente viu primeiro a virtude da fé, e a fé nos faz conhecer a Deus, os seus mistérios, os seus mandamentos. A fé são os olhos da alma. É por ela que nós conhecemos a Deus. A fé é enxertada na nossa inteligência, para que a gente possa conhecer os mistérios de Deus. Então a fé é a visão da alma. Na segunda, a gente viu a esperança. A esperança nos dá a confiança de que Deus nos atrairá a Ele, apesar de nossas fraquezas, fazendo assim possuir antecipadamente os bens prometidos por Deus. Então, pela fé nós conhecemos, pela esperança nós desejamos, confiamos que Deus, apesar das nossas fraquezas e resistência, nos atrairá a Ele e nos dará os bens prometidos. Então a esperança faz a gente possuir antecipadamente aquilo que os nossos olhos viram pela fé. Então a fé nos faz conhecer, a esperança nos faz desejar, nos faz andar em direção, e então a esperança é o quê? São as pernas da alma, ela é a virtude que faz a gente andar. Se a fé é a virtude que nos possibilita, funciona como o batismo, é aquilo que nos possibilita conhecer e nos dá a base de tudo, a esperança na vida espiritual, principalmente ao longo da caminhada de meio em diante, se torna às vezes a virtude mais importante. É a virtude da batalha de todos os dias. É a virtude da confiança. É a virtude, dando mais uma imagem, a virtude da esperança funciona como um meio de campo num time de futebol. É ele que faz a ligação entre o mundo de cá, entre a fé e a caridade que ainda está para chegar. Então ela que fica trabalhando, porque a esperança sustenta a gente enquanto a gente não tem caridade suficiente. Enquanto nós não amamos ainda o suficiente, nós nos sustentamos na esperança, na confiança. É confiando. Então, se fôssemos colocar nas moradas, a esperança é aquilo que arrasta a gente da segunda até a sexta morada. É a esperança. Porque a caridade ainda não é forte o suficiente dentro de nós para arrastar a alma. Apesar de muitas vezes já ter sinais, mas ainda ela não é forte o suficiente para arrancar qualquer coisa que esteja na frente. Então a esperança é como... uma vez eu disse que um pregador usou uma imagem muito interessante, ele disse, as 3 virtudes teologais são 3 irmãs, e a menos conhecida, a menor delas é a esperança. Mas quando você começa a chegar perto, você diz assim, é a irmã pequena que leva as outras 2. Se puxa pela mão, é a esperança. Depois da experiência do pecado, e depois da experiência da fragilidade da natureza humana, de estar ferido, nós dependemos de 70%, 80% da esperança e da confiança. É confiar. Confiar que Deus nos ama, confiar que Ele nos atrai, confiar que, apesar das nossas bilionésimas de queda, nós vamos nos arrastar. Então, a fé é a mais importante. A esperança é a mais necessária. E a caridade é a maior de todas. Porque sem a esperança, a gente nem desejar, a gente vai desejar, né? Ou sem a fé, sem conhecer, a gente não deseja. Mas a vida espiritual daqueles que ainda não chegaram ao cume da vida espiritual, ele depende muito mais da esperança, a confiança. Mas aí nós chegamos à maior de todas. A maior de todas é a caridade. A caridade é a maior de todas as virtudes teologais.
E a caridade, ela está enxertada, ela está inserida na vontade. Como a fé está na inteligência, a esperança está na memória, a caridade está na vontade, no ato de querer. Por isso que o amor não é um sentimento. O amor é um ato de decisão. O problema é que, durante muitos anos assistindo novela, a gente começou a achar que o amor é um sentimento. É uma emoção. O amor tem todas essas dimensões, mas o amor, a caridade divina, ela se instala, ela opera, ela realiza suas operações. O avião da caridade, ela pousa no aeroporto da nossa inteligência, ou da nossa vontade. Como a fé pousa na inteligência e a esperança na memória. E ela purifica a nossa vontade para que a gente possa amar em um grau muito maior. São João da Cruz diz uma frase que chega a ser chocante se não fosse ele. Se ele fosse só um santo, eu ainda diria, santo ainda não tem ainda... Quando a pessoa é santa, pode ser que ela tenha uma certa ignorância teológica, e pode ser que ela ensine algo errado, não algo errado moralmente falando, mas ela não, nem todo santo você vai imaginar que ela tem um conhecimento teológico. Então ela pode, muitas vezes, numa fé pura e certa, ter expressões que não sejam tão claras de acordo com a doutrina. Mas São João da Cruz não é só um santo, ele é doutor. E doutor significa que a igreja, além de dizer que ele tem uma vida santa, que ele tem fé, esperança e caridade em altíssimo grau, ele tem as virtudes teologais atingindo o seu mais alto grau, há uma chancela a mais. Diz, olha, a doutrina dele é isenta de qualquer falha e erro. Doutor significa isso. E além disso, que sendo doutor é que ele ensina algo, como é próprio de um doutor, que ninguém não ensinou ainda. Então são duas coisas que precisa. Ele precisa ser mestre para conhecer perfeitamente a doutrina da igreja. E para ser doutor ele precisa ensinar algo da fé. Não é que ele não vai ensinando algo diferente, porque a gente já sabe, por próprio São João da Cruz, que o Pai só disse uma palavra e essa palavra é Jesus Cristo. Então a revelação não anda, não aumenta, nem diminui, nem... É só que, sendo Jesus Cristo, como diz São João da Cruz, uma riqueza inesgotável, até a segunda vinda de Jesus, terão pessoas que entrarão nessa mesma e única revelação e descobrirá coisas novas, que não é nada contrário ao que já foi ensinado, mas é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca ninguém abarca no conhecimento. A doutrina nunca consegue dizer tudo. Então, São João da Cruz ele é um doutor da igreja. E essa frase que ele afirma chega a ser, se não fosse ele um doutor, era impossível de ser repetida. Ele diz, um ato de puro amor vale mais do que todas as obras apostólicas da igreja juntas. Se existia uma pessoa, uma dona de casa, mãe de 7 filhos, lavando a louça em casa, fizer um ato de puro amor, vale mais do que todos os hospitais da igreja, vale mais do que todas as creches, vale mais do que todos os centros de evangelizações, do que todas as paróquias, de que todas as obras juntas da igreja. Quando uma pessoa faz um ato de caridade, sem nenhuma mancha, em mais alto grau, ele diz, um ato de puro amor, sem mancha de egoísmo ou sensualismo, ela é ato maior do que tudo que você possa imaginar. Porque, meus irmãos, o que é a caridade? A caridade não é um gesto, até porque vocês estavam lendo Coríntios 13, e ele diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, então dar os bens aos pobres não é caridade. É uma obra de misericórdia, não é caridade. Há uma distinção substancial entre uma coisa e outra. Uma coisa são obras de misericórdia, outra coisa é a caridade. O que é a caridade? É o próprio amor de Deus. A caridade é como Deus nos ama.
É o amor ágape. É um amor de doação perfeito. É um amor que não tem limites. Só quem possui a caridade é Deus. Só Deus detém a caridade. Só Ele tem em si mesmo. Nós somos capazes de amar humanamente, amar generosamente, amar com obras de misericórdia, amar com atos de fidelidade, mas jamais um ser humano, sem o auxílio de Deus e sem Deus vindo em seu auxílio, pode amar com a caridade. A caridade é um atributo divino. Só Deus tem caridade. Caridade é a forma como que Deus nos ama. Castelo interior, o que é aquele panorama todo? Primeira, segunda morada, terceira, quarta, quinta. A sexta e a sétima morada é o processo do apossamento da caridade em nós. É a caridade se apossando das nossas faculdades, pensamentos, sentimentos, palavras, gestos e até o nosso corpo. Por isso que a igreja tem devoção aos santos nas suas relíquias. Por que nós temos devoção à relíquia dos santos? Porque quando tem uma relíquia nós vamos rezar? É porque, sendo aquela pessoa santa, a igreja declarou que a caridade possuiu aquela pessoa. A vida divina tomou conta daquela pessoa, tomou conta das faculdades intelectivas, as cognitivas, tomou conta dos sentidos e chegou ao ponto de tomar conta do que é mais superficial no ser humano, tomou conta do corpo. E por isso, quem já teve a oportunidade de chegar perto de uma pessoa muito santa é quase que instintivo. O que é que a gente quer fazer? Quer tocar na pessoa. Deixa eu arranjar um jeito de eu tocar na pessoa aqui. Você percebe que tem algo diferente. A caridade se apossou primeiro do coração, depois da mente, depois dos sentidos e depois tomou conta até do próprio corpo. Aquela pessoa ama só em olhar alguém. E se tocar em alguém, aquela pessoa sente alguma coisa diferente. A caridade é aquela força que saía do corpo de Cristo, que quando aquela mulher que tinha fluxo de sangue tocou em Jesus. E só em tocar naquilo ali, uma força saiu dele. Aquela força é a caridade. Então a caridade, esse poder sobrenatural, é o poder amoroso de Deus. Deus é o poder onipotente do amor de Deus. O amor de Deus é onipotente. Ele pode fazer as coisas. Então a caridade é essa força que vai nos transfigurando. A caridade transfigura o coração humano, chegando ao ponto de transfigurar a forma de pensar, agir e falar. Por isso São João da Cruz vai afirmar: um ato de puro amor vale mais do que as obras, todas as obras apostólicas da igreja juntas. Por quê? Porque um ato é um ato de Deus. As obras da caridade são as obras apostólicas da igreja são obras humanas inspiradas pelo Espírito Santo, animadas pelo Espírito Santo. Mas um ato de puro amor é próprio Deus agindo no meio de nós. Quando compreendemos isso, nós compreendemos a grandeza, o tamanho, o valor da Virgem Maria. Alguém, uma criatura humana, agindo sempre em ato puro de amor, o tempo todo. O tempo todo agindo sobre uma força que não é ela mesma. Alguém que foi tomado conta, foi apossado o pensamento, as palavras, os gestos, as atitudes, cada palavra, é uma potência que não é ela mesma. É o que nós lemos no livro do Apocalipse, é uma mulher vestida
de sol. A grandeza da Virgem Maria é isso. Ela não passa mais ela mesma. É a própria caridade divina operando por meio de uma criatura humana. Segundo a espiritualidade bem oriental, é divinizada. A caridade nos diviniza. Claro que, na verdade, quem nos diviniza são as 3 virtudes. A fé nos dá o grande empurrão para a gente começar o caminho. A esperança nos arrasta. E a caridade faz o acabamento final para a gente parecer com Jesus Cristo. Para ter a caridade é isso, é a vida divina se apossando dentro da gente. É cada vez mais tomando conta, até que já não seja eu que viva, é um outro que vive em mim. Quem faz isso é a caridade. Então o processo da 6ª, 7ª morada é esse. É esse processo de... Por isso que a última noite escura, que é a noite escura do Espírito, ela é tão dolorosa e tão radical, porque ela tem que preparar a natureza humana para receber a vida divina nela. Tem que alargar, ele tem que pegar a alma e fazer isso, rasgar, para que toda a caridade divina consiga caber, a caridade de Cristo caiba dentro de uma alma humana. Aí realmente tem que imaginar que a fisioterapia, isso já porque a gente faz fisioterapia, dói um pouco, né? Ai, puxa. A fisioterapia é uma senhora fisioterapia da alma, que é feita na última noite escura, para alargar essa fisioterapia que a gente vê na Virgem Maria, na Anunciação. Ela diz sim. Jesus perdido, achado no templo. Ela aceita a resposta de Jesus, não sabia que devo ocupar nas coisas da casa do meu Pai. Ela alarga mais o coração dela. Durante toda a vida apostólica de Jesus, toda a vida, convivendo todos os... Porque ajuda corporalmente aquele sofredor, aquele filho de Deus, mais ajuda se dá quando você oferece Deus para aquela pessoa, para que a pessoa conheça a Jesus Cristo. É o maior presente, a maior caridade que se pode se fazer a um ser humano, é fazer ele conhecer a Deus. Porque se um pão, quando ele comer, ele vai se alimentar durante um dia, se ele conhece a Deus, será um alimento eterno. Quem come deste pão e bebe deste sangue, tem a vida eterna. Você estará dando a vida eterna. Então, meus irmãos, o que é importante? Amar o próximo. Teresa sabiamente coloca evidência, claro, do amor ao próximo, da 4ª para a 5ª morada. É o treino da vontade para que a caridade divina possa fazer. Até o começo, o que é que ela falava mais? De fé e de esperança. A fé é a base, a esperança nos arrasta e a caridade completa toda a obra. Ela nos transfigura, nos torna outro Jesus Cristo. E por isso que a caridade é tão importante. E na verdade é tão importante, não, é a mais importante. E por isso que São Paulo diz: agora, portanto, permanece fé, esperança e caridade. Essas 3 coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Por quê? Porque a caridade vai direto para o céu. A esperança funciona como os andaimes. A fé e a esperança são os andaimes de uma obra, de um prédio. A gente vai montando os andaimes, ele vai construindo, né? Tem o elevador das obras e recarregar. É isso que faz a fé. Constrói o edifício espiritual em nós. Constrói Cristo. A esperança constrói o prédio todinho. O prédio pronto que é a caridade. Aí já podemos chutar todo. Quando se termina o prédio, o que é que a gente faz? Vamos tirar todos os andaimes, o elevador das obras, limpar tudo. O que é isso?
a morte. Quando você morrer, você vai ser julgado pelo tamanho do prédio que você terminou. Enquanto você estiver nessa vida, vai existir andaimes de fé e de esperança. Mas quando você morrer, vão ser te afastados todos os andaimes, tudo, e vai ver se você construiu um prédio de 1 andar, de 2, de 3, de 4, de 5. Quem sabe se você não construiu um andar assim, um prédio de 100 andares, caridade pura, aonde habitou uma multidão de filhos de Deus, que por causa da sua caridade encontrou abrigo, encontrou um lugar. A caridade faz você ser alguém aonde as pessoas vêm habitar junto de você, aonde as pessoas vão querer tocar em você como quiseram tocar em Jesus, aonde as pessoas vão querer te escutar como quiseram escutar a Jesus, aonde as pessoas vão querer morar no teu coração como quiseram morar no coração de Jesus. Você vai se tornar um outro Cristo. Aonde, como Jesus diz no Evangelho, você será uma grande árvore, onde as aves dos céus vão fazer ninhos, aonde vão produzir muitos frutos, e terão muitas pessoas debaixo da sua árvore, se alimentando dos seus frutos, porque elas são frutos divinos, dão vida eterna, porque esses frutos não são seus, é dele. A gente só permitiu que ele operasse em nós. Tudo isso pode parecer muito difícil, tudo isso pode parecer muito grande, mas eu digo uma coisa para vocês. Vocês foram criados para grandes coisas. Nós fomos criados para as grandes coisas. Você não foi criado para andar como um sapo, como diria Santa Teresa, pulando daquela forma e andando daquela forma. Você foi criado para ser como águia, para voar alto, para as grandes coisas, para as coisas eternas, para a vida de Cristo. Qualquer coisa fora disso, nós, meus irmãos, seremos um fracasso. Fracassar, meus irmãos, não é um erro do perder algum bem, ou não passar numa faculdade ou num concurso. Fracassar é não ser santo. Esse é o fracasso. Fomos criados para isso. O resto tudo foi detalhe. A profissão que você tem é só um meio. O que você fez, tudo foi só meio. Você foi criado para a união com Deus. Você foi criado para a caridade. Você foi criado para a vida íntima com Jesus Cristo. Qualquer coisa menos do que isso, meus irmãos, fracassamos. Que coisa triste ser um fracassado. Então, meus irmãos, nos armemos de toda a nossa esperança. Voltemos para a esperança, né? Enquanto não temos a caridade com essa força, podemos ter a força da esperança. A esperança de que um dia eu viverei, ainda nessa terra, a caridade. Amém.